Olá para todos que me assistem pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a assistir mais um vídeo postado, publicado no meu canal. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E este é o programa Renovando o Entendimento. Então, amados, é uma alegria muito grande poder me dirigir a vocês. Hoje, gravando mais um vídeo aqui, tendo a oportunidade aqui no meu gabinete de fazer esta gravação, esta postagem, esta publicação, que eu tenho certeza vai ser de grande importância para alimentar a sua fé através da ministração que eu vou fazer da palavra de Deus. Então, meus amados, antes de prosseguir, quero já lembrar você que está assistindo o vídeo, a assistir a mensagem completa, não deixar de curtir e também de compartilhar, tá bom? Eu peço que você compartilhe essa mensagem para que ela possa também chegar aos seus contatos e assim também a mensagem está alcançando vidas, famílias, lares que porventura estejam também precisando ouvir uma palavra de edificação espiritual, de alimento e fortalecimento para a sua fé. Então, meus amados, eu também quero pedir que, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Basta clicar naquele sininho de inscrever-se e clicando ali você vai estar recebendo todas as notificações sempre que um vídeo novo for publicado, e aí você será avisado. Amém? Também a oportunidade de cumprimentar todos os meus queridos e amados irmãos, membros do nosso ministério, particularmente os membros do nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça. Eu quero mandar uma saudação. Alguns irmãos estão nesse período viajando, outros estão com suas famílias, enfim, aonde estiverem, que Deus possa estar abençoando grandemente e protegendo a todos em nome de Jesus. Então, queridos, eu quero também aproveitar essa oportunidade e avisar você que ainda não sabe que nós estamos realizando, nós, quando eu digo, é o nosso ministério, né? Mas quem faz as ministrações sou eu mesmo, tá? Através do meu Instagram. Então, eu quero anunciar que todas as quintas-feiras, das 19 horas até as 20 horas, eu estou ministrando estudos bíblicos, tá? É sempre, cada quinta-feira é um tema diferente, cada quinta-feira é feita a colocação de um tema que tem sido solicitado, tá? De umas quintas-feiras para cá, nós temos colocado temas que têm sido solicitados pelos irmãos. Então, se você também quer participar, dando uma ideia de um tema para nós abordarmos na live que é transmitida nas quintas-feiras, então você pode colocar lá nos comentários. Acesse o meu Instagram, @pastor Sérgio Costa Oficial. Vou repetir, Instagram, @pastor Sérgio Costa Oficial. E aí você vai poder visualizar lá o meu Instagram e também as lives que já foram feitas, já foram gravadas e estão postadas lá, publicadas lá. São estudos, você vai ver o título de cada estudo que tem sido feito e você vai poder lá ser também edificado com a palavra de Deus. E se você quiser fazer a sua solicitação de um tema para ser esclarecido, basta colocar lá nos comentários: pastor, eu queria que o senhor ministrasse um estudo sobre tal assunto. Aí
nós vamos colocar na sequência das solicitações e numa dessas quintas-feiras estará o seu assunto sendo ministrado como estudo para esclarecimento da palavra de Deus para você, tá bom? Dado esses avisos, eu quero agora ministrar a mensagem da palavra do Senhor sobre um importante tema, sobre um importante assunto. Eu vou ler aqui a passagem bíblica e nós vamos também trazer passagens em outros livros aqui para elucidar o assunto que eu quero tratar nessa oportunidade. Amém? Eu quero falar sobre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 10, versículos 9 e 10. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a leitura. Que Deus abençoe a palavra lida, que Deus abençoe em cada coração, que cada coração esteja receptivo a ouvir e a compreender a mensagem do Senhor que eu estarei ministrando. Bom, meus queridos e amados, eu quero, com essa passagem, tratar do tema de que a igreja, ela é o povo de Deus aqui na terra. Então, essa mensagem está chegando, eu creio, a muitos irmãos em Cristo, tanto servos como servas de Deus, e está chegando também a muitos lares e famílias que estão precisando de um alimento espiritual, um alimento para a sua fé, um alimento para um despertamento espiritual, até um avivamento mesmo, um avivamento espiritual. E eu quero com essa mensagem falar algo muito importante que o apóstolo Pedro colocou aqui, e a mensagem inspirada das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os escritores bíblicos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para que a mensagem fosse escrita e fosse deixada para o seu povo aqui na terra, para poder proclamá-la para as vidas, para tantas quantas pessoas precisam ouvir acerca do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus amados, eu quero, com essa passagem, enfatizar que o apóstolo Pedro aqui coloca a condição do povo de Deus. Como eu falei, o povo de Deus aqui na terra é a igreja de Cristo, a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo acerca do povo de Deus que foi chamado por Deus para sair, para ser retirado do império das trevas, foram tirados do império das trevas e foram transportados para o reino de Cristo. Isto está enfatizado no livro de Colossenses, no capítulo
1 de Colossenses, versículo 13, Colossenses 1,13, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então veja bem que Deus, ele tirou um povo do império das trevas. Pastor, o que é o império das trevas? É este mundo que está separado de uma comunhão com Deus. Eu tenho em várias publicações que eu tenho feito aqui, postagens no meu canal, mensagens que eu tenho pregado, eu tenho falado que a condição do ser humano, da raça humana, é uma condição caída, decaída por causa da desobediência à palavra de Deus. Então essa decadência da condição da raça humana, ela teve uma morte espiritual, ela teve uma morte, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 fala: Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Então, a condição do ser humano espiritualmente é uma condição morta. Ele está morto em delitos e pecados. Então, quando a palavra de Deus é pregada, obedecendo ao que está em Marcos 16,15, quando o Senhor Jesus comissionou a sua igreja, dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, nessa condição do evangelho ser pregado a toda criatura, Jesus falou: quem crer será salvo. Então, esses que ouvem o evangelho e creem na palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que eles são tirados do império das trevas. O império das trevas é esse mundo condenado, é esse mundo sem Deus, é esse mundo sem comunhão com Deus. As práticas desse mundo são práticas que desagradam a Deus. As pessoas andam envolvidas em orgias, em bebedices, em prostituição, em criminalidades, em homicídios, em tantas coisas ruins e erradas que a humanidade vive mergulhada, e isso se chama o império das trevas. Só que a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é o reino do Filho do seu amor? É o reino de Cristo, é o evangelho da graça, é o evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus que nos alcançou para a salvação. Então, o evangelho, ele é salvador. A palavra de Cristo é para alcançar as vidas, para serem salvas. Então, meu amado e querido que me assiste, você precisa crer no evangelho. Você precisa crer na palavra de Jesus Cristo. Você precisa abrir o coração e confessar com a sua boca que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, porque foi Ele quem pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele ali padeceu, Ele ali levou sobre si os nossos pecados, Ele ali morreu, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo tudo para nos garantir a nossa salvação. Hoje, o Senhor Jesus Cristo está glorificado no céu, assentado à destra do Pai. E lá Ele intercede por nós aqui na terra. E outra coisa, por pertencermos ao reino do Filho, Ele enviou a promessa
do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi enviado para habitar no crente, para guiá-lo, sempre guiá-lo em toda a verdade. Por isso o cristão tem que estar sendo guiado pelo Espírito Santo, tem que refletir na palavra de Deus, tem que meditar nas Escrituras, tem que se aplicar na vida de oração, tem que viver do modo que agrada a Deus para poder ser guiado pelo Espírito de Deus que veio para habitar na vida do crente. Então vamos lá, eu estava baseando aqui a nossa mensagem na passagem de 1 Pedro 2, 9 e 10. Então eu estava falando aqui que a igreja, ela é aqui na terra o povo de Deus. A igreja, ou seja, o povo que foi tirado do império das trevas e que foi transportado para o reino de Cristo, esse povo é a igreja. Esse povo é o povo, como está aqui na carta de Pedro, que nós lemos, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Olha bem a condição da igreja, como é narrada aqui na palavra de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu dou muita ênfase a essa passagem em muitas das pregações que eu faço, pois eu acho muito lindo o que é mencionado nesse versículo quando fala povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, que muitas das vezes você fica oscilando na fé e fica achando que você pode viver de acordo com o que esse mundo oferece, de acordo com as condições que esse mundo vive. E nós vemos muitos cristãos naufragando na fé porque eles não sabem a sua condição, eles não sabem distinguir a sua nova condição em Cristo. Ele é uma nova criatura, ele tem que saber que a sua identidade é uma nova identidade em Cristo. Você que me assiste, se você se converter a Cristo Jesus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa abre o coração e crê no Evangelho, abraça a fé em Jesus Cristo, ela passa a ser uma nova criatura. Então, meus queridos, nesse período aí de festa de carnalidade, festival de carnalidades que estão esse mundo comemorando, o cristão tem uma postura, o cristão tem que estar meditando na palavra de Deus, o cristão tem que estar proclamando o Evangelho, o cristão tem que estar cuidando da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, porque você passou a ser uma propriedade exclusiva de Deus. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você experimentou um novo nascimento, então você é uma nova criatura. E diz aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos chamados das trevas, nós estávamos nas trevas, nesse mundo pecaminoso, fazendo a vontade da carne, vivendo nas orgias que esse mundo vive, mas o Evangelho nos alcançou, a palavra de Cristo nos alcançou, e é como eu li lá em Colossenses, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos nesse reino do Filho. O que é o reino do Filho? É a graça de Deus. É o Evangelho da graça reinando em nossos corações.
E aqui Pedro continua dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí no versículo 10 ele diz, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Está aqui a identidade da igreja. Antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aqui o que Deus fez por nós. Nós não tínhamos alcançado misericórdia no passado, quando vivíamos nesse mundo. Antes de Jesus Cristo se oferecer em sacrifício lá na cruz do Calvário, o povo gentio não era povo de Deus. Por isso que Pedro fala aqui, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Por quê? Porque o evangelho é proclamado a todas as nações. O evangelho de Cristo é anunciado em toda a face da terra. A igreja do Senhor está na terra proclamando o evangelho de Cristo, para que as pessoas creiam na palavra e sejam tiradas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor, diz assim a palavra de Deus. Então, meus amados, eu dou ênfase a essa passagem aqui, mostrando a identidade da igreja. Talvez você esteja me assistindo e talvez você ache que nas igrejas tem muita coisa errada. Claro que tem muita coisa errada, porque a igreja na terra é o povo de Deus sendo aperfeiçoado. Ninguém está perfeito, está sendo aperfeiçoado, está sendo edificado, está crescendo na graça e no conhecimento da verdade. O povo de Deus aqui na terra está crescendo no conhecimento, está tendo uma vida transformada. Isso é um processo. O problema de muita gente é que eles querem achar que na igreja vai encontrar um monte de gente perfeita e infalível, sem defeito nenhum. E é aí onde mora o perigo, porque a pessoa está no império das trevas, está vivendo nesse mundo carnal, está desobedecendo a Deus, está desobedecendo a palavra, mas está julgando a igreja, está julgando os servos de Deus, achando que eles estão errados, mas esses que estão apontando o erro do povo na igreja, esses estão vivendo no império das trevas. E se eles estão vivendo no império das trevas, eles estão perdendo a sua salvação, porque a salvação somente em Jesus Cristo. Como eu falei, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todas as pessoas no mundo todo são o quê? Criaturas que precisam ouvir o evangelho. Aí o Senhor fala, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então veja bem que isso implica salvação. Eu alerto as vidas a abrir o coração para o Senhor, a crerem no evangelho, porque isso implica salvação. Quanta gente está aí nesse mundo morrendo nos seus pecados, estão perecendo nos seus maus caminhos, estão em desobediência à palavra de Deus, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O inimigo de Deus está trabalhando nesse mundo para ceifar as vidas, para levar as vidas à perdição, para as pessoas viverem nesse império de trevas, escarnecendo, zombando da igreja, e no final eles perecem nos seus pecados e partem para a eternidade sem salvação. Mas a mensagem do evangelho continua sendo proclamada. Creia no Senhor Jesus Cristo, receba-o no seu coração como seu Salvador, creia no evangelho para você ser salvo, para você ser tirado do império das trevas
e para ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. E aí você vai estar nessa condição que Pedro fala aqui, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí eu quero, com essa passagem aqui, onde ele diz povo de propriedade exclusiva de Deus, trazer também um alento para os meus irmãos em Cristo que muitas das vezes se sentem fragilizados com as situações que passam, com os problemas que enfrentam. Talvez você esteja quase desfalecendo diante de situações, de problemas, de situações angustiantes, e talvez você não ache que Deus não está ouvindo as suas orações, não está olhando por você. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Eu quero concluir essa mensagem lendo para você aqui Romanos 8, 31 em diante, porque é muito importante o povo de Deus saber a sua condição, para que você saiba que você, sendo propriedade exclusiva de Deus, você já foi tirado do império das trevas e que você está também nessa condição que eu vou ler aqui agora, que está em Romanos 8, 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele prossegue dizendo: aquele que não poupou seu próprio filho, está dizendo, Deus não poupou o próprio filho, Jesus Cristo, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha a condição da igreja aqui. Olha o que o apóstolo Paulo perguntando aqui. Ele faz essa pergunta para fazer uma alusão ao assunto que ele está tratando. Ele fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele responde: é Deus quem os justifica. Aí ele prossegue dizendo: quem os condenará? Olha aqui, é importante você saber disso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a pergunta é: quem os condenará? Quem vai condenar o povo de Deus? Está dizendo aqui que é Cristo quem ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. E aí no versículo 35, concluindo, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí eu quero que você reflita na conclusão dessa mensagem, reflita no que eu estou lendo aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí responde: será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele está dizendo aqui que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 38, concluindo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, amados. Essa mensagem é para edificar a fé dos meus irmãos em Cristo.
é também para tocar o coração daqueles que precisam abrir o coração e crer no Evangelho. Aqui está a condição do povo de Deus, aqui está a condição da igreja do Senhor. A igreja de Cristo aqui na terra, ela é o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja aqui na terra é o povo de Deus, que foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino de Cristo. A igreja do Senhor aqui na terra, esse povo que é propriedade exclusiva de Deus, a palavra que eu li lá em Romanos diz: nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos condenar, porque é Cristo quem nos justifica, é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará é Cristo, quem ressuscitou e intercede por nós. Portanto, a igreja do Senhor aqui na terra não está debaixo de acusação. A igreja do Senhor aqui na terra, ela está vivenciando o reino de Cristo, o reino do Filho de Deus. A igreja aqui na terra é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que antes de terminar, eu quero deixar aqui a conclusão da passagem de 1 Pedro 2, 9 e 10, que eu li, que a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu concluo dizendo: meu amado irmão, minha amada irmã, você passou a ser propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja do Senhor, desperta. Nós estamos aqui, não para estarmos de braços cruzados assistindo às coisas desastrosas que acontecem nesse mundo, de braços cruzados assistindo a impiedade acontecendo, o aumento da corrupção, há tantas coisas que têm acontecido nesse mundo. Não é para a igreja cruzar os braços e ficar assistindo, é para o povo de Deus anunciar as virtudes de Deus. Povo de Deus, nós fomos chamados para proclamar o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Que essa mensagem fique gravada, guardada no seu coração. Você, meu amado que me assiste, que ainda não tomou uma posição quanto à sua fé, creia no evangelho, abrace a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e procure uma igreja evangélica, cristã, uma igreja compromissada com o reino de Deus, e sirva a Deus, seja alimentado com a palavra, cresça na graça e no conhecimento do Senhor, se alimente com a palavra da verdade, nutra a sua fé em Cristo Jesus e fique firme na presença do Senhor, porque o povo de Deus, a igreja do Senhor aqui na terra, é o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado aí pela sua atenção. Eu agradeço a Deus por ter fluído nos meus lábios a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho para falar ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida, meu querido que me assistiu. Que Deus abençoe a vida de todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo que me assistiram também. Que essa palavra alimente, fortaleça a sua fé, nutra a sua fé, edifique a sua fé. Que essa mensagem fortaleça você para você estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor. Paz de Cristo.